Eu odeio gente. Não do jeito que você tá pensando. Não odeio pessoas, qualquer um que eu conheça, não. Eu odeio gente, eu odeio aglomeração de pessoas, eu odeio multidões. Eu sou cuspido e escarrado, que a gente chama de introspectivo. Eu sofri muito bullying quando era pequeno. Pra mim foi horroroso crescer numa sociedade onde você tem que se provar a ser mais macho que os outros. Todo tempo você é forçado a ser o melhor em tudo, principalmente na escola. Eu odeio tudo sobre isso. Isso não foi uma experiência boa pra mim como pessoa. Eu cresci me escondendo de tudo e todos. Pra vocês terem noção, quando eu tava no fundamental, eu andava assim. Eu odiava que as outras pessoas vissem o meu rosto. Eu não conseguia aguentar o pensamento de ter que me expor, de ter que falar com as pessoas, de ter que desenvolver relacionamentos e essas coisas. Porém, hoje em dia, eu me considero uma pessoa bem realizada nesse âmbito não social, mas na oratória. Eu já apresentei palestras, eu já dei aulas, eu já apresentei eventos e agora eu vivo de comunicação com as pessoas, de passar uma mensagem, de ensinar coisas, de produzir conteúdo. Mas como que eu fui daquela pessoa que usava o cabelo para se esconder, de alguém que consegue dar uma palestra sem nem suar? Então, tudo começou quando eu tinha uns 14 para 15 anos, que eu comecei a entrar na puberdade, comecei a ver o mundo de outra maneira. Foi quando eu tive um trabalho no segundo ano do ensino médio, onde a gente tinha que fazer um filme. A professora pediu pra gente fazer um filme baseado em um conto e eu escolhi O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. Tudo que a gente precisava fazer era ter a coragem de tentar fazer um filme, de tentar criar um roteiro, essas coisas assim. E, gente, meu trabalho foi um exagero. Eu adorei, eu me apaixonei por aquilo, me apaixonei por atuar, por produzir, por filmar. Eu fiz efeitos especiais, eu fiz um roteiro concluso, uma história. Tinha até um cliffhanger, por caso tivesse uma sequência, coisa que nunca vai ter. Mas foi aí que eu desenvolvi esse gosto por atuação. E isso mudou a minha vida. Depois disso eu comecei a estudar interpretação, fotografia, direção, edição, tudo. Tudo que você possa imaginar. Eu estudei porque eu queria fazer isso o resto da minha vida. Eu me apaixonei por aquilo. A partir do momento que eu desenvolvi esse gosto, eu vi que eu não podia ser essa pessoa introspectiva, introvertida o resto da minha vida. Pelo menos naquele tempo era o que eu pensava. Então eu comecei a fazer algumas aulas de teatro que me soltaram um pouco mais, comecei a fazer mais produções próprias, comecei um canal no YouTube e tudo isso sem saber falar, sem gostar de falar para pessoas, sem tudo isso por causa da minha teimosia de produzir. Eu não queria aparecer para as pessoas, eu queria só produzir o meu conteúdo, fazer os meus filmes, fazer aquilo que me deixava feliz na época. E foi depois de tudo isso que eu percebi a chave disso tudo, que falar bem, apresentar bem, é muito diferente de você ser introspectivo, de você ter vergonha. São coisas completamente diferentes. Você não precisa ser o extrovertido para conseguir falar bem, para conseguir montar o seu networking. Claro, para algumas pessoas vai ser mais fácil, porque elas já sabem fazer isso, mas o falar bem é independente, é uma coisa completamente diferente disso tudo. Foi que eu resolvi melhorar isso. Eu parei, pensei comigo mesmo, de que jeito eu posso desenvolver isso? Eu gosto e falar bem vai me ajudar. Eu vou produzir melhor, eu vou divulgar melhor, eu vou atuar melhor, era o que eu pensava. Então, por si só, eu comecei a estudar oratória e eu percebi algumas coisas muito engraçadas. A maior parte da oratória, de você conseguir falar bem, é você perder o medo. O medo de se expressar, o medo de ser julgado. E esse é o pior medo de todos e era o medo que eu mais tinha. O medo do julgamento alheio. Eu não gostava nem de mostrar a minha cara, como é que eu ia expor as minhas opiniões, expor aquilo que eu queria, expor a minha arte, os meus projetos. Então, depois de estudar muito, depois de entrar de cabeça na coisa, eu percebi que a melhor coisa e o fator mais importante para você aprender a falar em público não é perder o medo, mas é aprender com os seus erros. É você aproveitar toda a oportunidade que você tiver para falar em público, para conseguir se expressar. Então, eu usei o que eu tinha naquela época, que era
as apresentações de trabalho do ensino médio. Eu pedia para os meus amigos para não fazer nada, só apresentar. Eu apresentava o trabalho inteiro, eu não me importava, mas eu só queria ter essa oportunidade, porque quando você está na escola, por mais que não pareça, porque existe o julgamento, você tem um lugar que você pode errar, que você não tem consequências. Isso é maravilhoso. Então, conforme você vai adquirindo essa experiência, apresentando trabalhos, desenvolvendo os temas com as pessoas, você vai vendo onde você pode melhorar sempre. O resultado disso é que eu me esforçava o máximo para montar um roteiro e apresentar quase uma palestra nos trabalhos de escola. Eu lembro até hoje que numa aula de filosofia, a gente tinha que falar sobre o amor. E, gente, a maioria dos alunos eles ficavam lá na frente com o papelzinho aqui, lendo. E eu resolvi, não vou fazer isso. Eu comecei a andar entre as carteiras, falar com as pessoas, perguntar para as pessoas, interagir. E isso que é o legal, é isso que a gente tem medo de fazer, a gente tem medo de dar esse passo a mais. Mas quem fala bem é quem arrisca. Na vida, toda recompensa tem um risco. Tudo. É muito difícil você achar alguma recompensa que não tenha um risco e não seja biológica, não seja nascença, como as tendências extrovertidas nesse caso. Eu sempre tive esse medo do público, esse medo das pessoas, esse medo de ser julgado. E eu fui pelo caminho errado. Eu fui tentando me desenvolver para perder esse medo. E eu vou te contar uma coisa. Você não perde ele fica lá. Esse medo é antecipação. E ele não é uma coisa ruim. É uma coisa que você pode usar para melhorar 1000 vezes a sua apresentação, e a gente aprende isso na interpretação. O nervosismo antes de você ir para frente da câmera ou subir num palco, isso é emoção de verdade. E as pessoas procuram isso, elas procuram pessoas de verdade, elas procuram humanos. Não adianta nada você decorar o melhor texto do mundo e falar ele igual um robô. Isso não passa credibilidade nenhuma. Não parece que você é um ser humano falando. Se você digitar esse texto no Google e mandar o Google falar, vai ser a mesma coisa. E ninguém faz isso, porque nós queremos ouvir outras pessoas. A gente quer ver a emoção, a gente quer sentir junto com a pessoa, a gente quer que ela nos passe a emoção que ela está sentindo, a mensagem que ela quer passar. E essa mensagem só tem força se existir a emoção. Então você usa essa emoção, esse medo que você sente para conseguir passar melhor ainda a sua mensagem, porque no final é isso que importa. Não são quantas palavras difíceis você sabe, não é a sua desenvoltura para falar, o jeito que você gesticula. No final é sobre a mensagem e você passar ela da forma mais clara possível. E o melhor jeito de você fazer isso é justamente procurar os lugares que você pode errar sem consequências. São essas aulas de interpretação, aulas de oratória, grupos de apoio, lugares onde você pode falar, onde você tem a sua vez, onde você vai ter a atenção das pessoas de graça. Porque a coisa mais difícil de conseguir nesse mundo é a atenção das pessoas. E se você tem lugares onde você pode conseguir essa atenção totalmente de graça, por que não? Por que não tentar? É um lugar livre de consequências. O máximo que você vai conseguir é um olhar de julgamento, é uma pessoa confusa. E daí que você pode olhar para essa pessoa e se perguntar por que ela não entendeu, por que ela ficou confusa, por que eu fiquei nervoso, por que eu me embolei nessa parte. E é aí que entra a chave disso tudo, que é você aprender com os seus erros. E se você não está pronto para dar esse primeiro passo, o que você pode fazer é treinar com o que você tem na mão. Você deve ter um celular, você deve ter um computador, e você pode gravar vídeo, você pode gravar áudio de você falando para se escutar, ver o que está estranho, ver o que você pode mudar, o que você pode melhorar. E se você não tiver nada disso, eu garanto que você tem pelo menos um objeto na sua casa que dê um reflexo para você olhar para você mesmo, o jeito que você fala, o jeito que você gesticula, que mensagem você quer passar. E esse é o mais importante, lembra disso. No fundo de tudo isso, na camada mais profunda do seu discurso, qual é a mensagem que você quer passar? Ela tá clara? Se ela estiver clara, é isso. Fechou. E você pode ler 1000 livros e no final eles vão falar que a oratória vem com a experiência, vem com você ter a coragem de botar a cara e falar, vem com essa experiência. Ela é a coisa mais importante que você tem que ter. Nem que você junte um grupo de amigos e tente passar para eles primeiro. Vê se a mensagem está clara, tem esse feedback e aceita o feedback, pelo amor de Deus, sem orgulho, sem desanimar. Porque é um caminho difícil, mas a chave para todo sucesso é a persistência. É você continuar insistindo nisso. E agora, caso você queira falar bem instantaneamente, você tem que construir confiança no assunto que você quer falar. Então,
Pode ser uma noite antes, pode ser 2, pode ser 1 hora, mas estuda sobre o que você vai falar, sobre a mensagem que você quer passar. Quanto mais domínio você tiver sobre essa mensagem, melhor vai sair o seu discurso. E se você tiver medo, vai com medo e use esse medo, fala que você estava com medo. É isso que as pessoas querem, alguém para se identificar, porque todo mundo tem medo de palco, tem medo de falar em público. Eu não vou lembrar a fonte, mas eu já li em algum lugar, talvez seja fake news, perdão se for, mas o medo de falar em público é o segundo maior medo do mundo. E na frente dele tá só a morte. Então você tem isso de igual com as pessoas que você tá falando. Usa isso, usa tudo que você tiver ao seu dispor para se fazer mais presente para sua audiência, para criar essa conexão, essa intimidade. Não seja só um robô que tá falando com um monte de gente, seja você mesmo. Essa é a minha experiência com falar em público, como eu aprendi, quais são as coisas que funcionou pra mim como uma pessoa real, como alguém que passou por isso e, como eu disse, eu odeio gente até hoje. É muito difícil pra mim, eu sou muito ruim em fazer amigos, porque parte de mim ainda tem medo de me expor como pessoa, como quem eu sou de verdade. E aos poucos isso tá mudando, porque agora que eu tô tendo mais contato com o público, que eu tô sentindo na pele tudo isso, e cada vez mais eu tenho coragem de me abrir. Então, lembra também que a vida sempre é um aprendizado, e você nunca vai chegar aqui no topo, a perfeição. Não, sempre tem alguma coisa que você pode melhorar. Se você ficou até aqui, comenta aí embaixo qualquer coisa. Comenta linguiça. Comenta linguiça, isso é uma palavra completamente aleatória. Quem vê não vai entender bulhufas, mas você que chegou até aqui, você vai ver as outras pessoas e é isso aí. Se não for linguiça, comenta. Se não comentar linguiça, comenta o que você achou do vídeo, o que você quer aprender, o que você quer ver demais aqui no canal. Esse aqui é um vídeo meu aleatório que o algoritmo acha que você vai achar interessante. Então, assista ele, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos meus vídeos e eu tô aqui sempre. Me segue no Instagram que eu tô lá 100% do tempo, eu vou te responder, eu vou te ajudar do melhor jeito possível, a minha caixinha de perguntas está sempre aberta para os seus problemas mais pessoais. E me divulga para os seus amiguinhos, ajude um outro amigo a crescer nesse mundo. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.